a mais um Signos e Símbolos. Como é que está a vossa energia? Como é que está a vossa energia nesta fase do mês, que vamos entrar aqui numa espécie de energia descendente, não é? Com a aproximação do inverno, com a aproximação do Natal, há um certo quebrar de uma energia mais ativa. Então temos que fazer um esforço maior para mantermos o nosso ânimo, para mantermos a nossa motivação. Então bora lá saber aqui quais é que vão ser as dicas do tarot para esta semana e aquilo que podem fazer para aumentar a vossa energia positiva. Venha daí a hora do tarot. Ora, vamos lá ver então esta semana para os 12 nativos do zodíaco e começamos por Aquário, Peixes, Carneiro e Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão e Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e finalizamos em Capricórnio. Bom, então esta semana, fazendo aqui uma síntese geral, esta semana vai estar mais dificultada para os nativos de Touro, para os nativos de Gêmeos e também para os nativos de Caranguejo. Mais facilitada, digamos assim, vai estar para os nativos de Escorpião, para os nativos de Sagitário e também podemos dizer aqui para os nativos de Carneiro há aqui também uma mudança de ciclo. Vamos começar então por Aquário e Aquário tem a carta de tarot, o As de Espadas. E o As de Espadas vai trazer energia da lucidez. Esta é uma semana que, embora possa ser desafiadora, estes nativos vão ter aqui o seu chakra frontal muito ampliado. Isso vai lhes dar a capacidade de muito discernimento sobre todas as situações. Ou seja, eles vão ter uma visão mais ampla dos assuntos. Então, todos os problemas, todas as questões que cheguem às suas vidas vão ser solucionados de forma mais facilitada, ok? Então, desafios fortes, mas estes nativos terão a capacidade para os enfrentar. Então, ao nível amoroso, esta energia de lucidez vai fazer com que, dentro de um relacionamento existente, e se houver aqui algum tipo de conflito, estes nativos vão saber dizer a coisa certa na hora certa. Vão estar mais frontais, vão ter a capacidade, que às vezes é uma dificuldade de Aquário, a capacidade de dizerem não, não é? E de colocarem limites. Esta semana vão ter essa capacidade ampliada, então aproveitem-se disso, aproveitem para fazer essa delimitação daquilo que vocês querem e o que não querem, o que é que vão aceitar do outro e o que é que não vão aceitar. Então essas conversas, esses diálogos vão decorrer de uma forma muito explícita, muito honesta, muito sincera e vai trazer benefício à relação. Mesmo que seja para acabar ou para renovar, não é? Ou para até dar início a algo que seja mais saudável dentro do vosso ambiente amoroso. Isto quem estiver solteiro. Portanto, vai ter essa capacidade para saber o que é que quer e o que é que não quer. Quem está, de facto, numa relação vai ter essa capacidade para solucionar as situações na base do diálogo franco, honesto, sincero e nessa delimitação de situações. Em termos de trabalho, é uma carta muito eficaz, portanto, se houver provas, se houver, mesmo dentro do ambiente escolar ou profissional, não é? Que às vezes também têm que fazer umas reciclagens ou concorrer a concursos, etc. É uma carta que beneficia. Ou seja, esta semana estão beneficiados todo esse tipo de situações. Estes nativos têm a mente muito ágil, então a intelectualidade está forte, a mente racional também, o vosso lado racional está a trabalhar a vosso favor. Então, ainda que haja desafios, porque é uma semana que também no trabalho há essa exigência, um grande espírito de sacrifício, ou essas provações, não é? As provas, concursos, exames, etc.
estes nativos vão ter a capacidade de superar. Acreditem nos vossos valores, acreditem também na vossa capacidade intelectual. Tudo isso vai ajudar-vos a chegar mais longe esta semana. Então, usar aqui a mente pensante a vosso favor vai-vos trazer mais discernimento, mais lucidez para saberem qual é o passo seguinte e fazer-vos chegar mais longe. Em termos de saúde, aqui estão favorecidas todas as situações que se envolvam com tratamentos terapêuticos longos ou eventualmente até com cirurgias. Portanto, as situações envolvidas com a saúde, com que vocês cortam, situações que já não vos fazem bem a vocês cortam, estão então favorecidas. Esta é uma semana que vos traz essa vantagem de com uma cirurgia, com um tratamento ou até com deixar de lado hábitos que não vos fazem bem, será a maneira de se sentirem equilibrados. Então, para os nativos de Aquário, carta de Tarot, As de Espadas e a energia da lucidez. Seguimos agora para Peixes. Peixes tem a carta de Tarot, o Valete de Paus. O Valete de Paus traz a energia da aventura. É uma energia muito espiritual, ou seja, uma energia que traz esse ânimo interno para fazerem algo novo, para fazerem algo diferente, para sentirem o ímpeto de arriscar. Então, por isso se chama aventura ou espírito brincalhão a esta carta. Isso vai estar na energia destes nativos, então aproveitem esta semana para fazer coisas que não costumam fazer, para ativarem esse lado de novidade nas vossas vidas, para descontraírem mais, não levarem tudo tão a sério. Ao nível amoroso, quem está numa relação tem que, de facto, trazer algo de novo, uma lufada de ar fresco à relação, sair daquela rotina do dia-a-dia, do cotidiano, tentarem sair mais juntos, fazerem um passeio mais romântico ou, eventualmente, prepararem surpresas aos vossos parceiros ou parceiras. Portanto, algo que dinamize mais a vossa relação vai fazer muito bem. Quem não está numa relação, eu diria que vai ter iniciativas, vai sair mais, vai ter essa vontade de conhecer pessoas, de facto de socializar mais, de arriscar mais nesse campo. Também faz aqui muito sentido. E quem sabe apareça aí alguém. É uma carta que fala dessa jovialidade, desse lado mais flerte naquilo que diz respeito às relações amorosas. Em termos de trabalho, é uma carta que fala de imprimir a vossa essência. Esse lado espiritual tem que estar dentro daquilo que vocês fazem. Então, quem está também num trabalho que já se sente completamente bloqueado, que não traz realização pessoal, esta semana deve ampliar horizontes ou mesmo buscar novas fontes de interesse, novos conhecimentos, para assim se poder ir preparando para algo que esteja mais de acordo convosco. É semana de arriscar, claro que este arriscar é sempre de forma responsável e consciente, mas é uma semana de arriscar novas oportunidades, novos negócios, novos projetos, novas iniciativas. Portanto, tudo isso está aqui em modo de campo fértil para que estes nativos tragam algo de novo às suas vidas. Em termos de saúde, fala de mais relaxamento, fala muito mais de situações que tenham a ver com terapias alternativas para gerar esse equilíbrio emocional, espiritual, mental e físico. Então será muito positivo estes nativos fazerem reiki, meditação, alinhamento de chakras, tudo o que possa de alguma forma trazer uma energia mais equilibrada. Então, para os nativos de Peixes, carta de Tarot, o Valete de Paus e a energia da aventura. Agora seguimos para Carneiro. Carneiro tem a carta de Tarot, a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna traz a energia das mudanças. Então, algo esta semana vai girar, digamos assim, na roda. Se estiveram numa fase mais agitada, mais complicada, esta semana será mais pacata e mais serena. Ao contrário, se estiveram numa fase serena e pacata, esta semana as águas agitam-se mais. Então a vida traz sempre
essa movimentação. Nunca nada está parado, mas às vezes andamos muito rápido, outras vezes andamos um bocadinho mais lento. E então é isto que vai acontecer a estes nativos esta semana. Vão sentir essa oscilação quase que todos os dias da semana. Então, ao nível amoroso, essa circunstância de completa flutuação pode trazer instabilidade às relações. Há dias que vocês têm muita paciência, há outros dias que vos falta completamente a paciência e estão a agir de uma forma mais impulsiva, mais impaciente, de uma forma também menos sensata. Então a ideia aqui é vocês olharem um pouquinho mais para dentro e perceberem como é que está cada dia, concentrarem-se, pensarem e refletirem antes de agir, para agirem de uma forma muito mais madura, digamos assim, perante uma relação já existente. Ou então pode ser também, dentro das relações existentes, que seja alguma situação do exterior, algum acontecimento à vossa volta que possa perturbar a vossa relação, ou seja, que tenha impacto na vossa relação. Então estejam preparados para isso, para qualquer tipo de situação e ajam de uma forma sempre muito serena em relação aos acontecimentos. Quem não está numa relação, então é a grande chance de entrar numa, é a grande chance de conhecer alguém de forma repentina, ou eventualmente alguém que está na vida destas pessoas, destes nativos, pode declarar se vocês não estarem a contar. Portanto, é uma mudança daquilo que é a estrutura atual do campo amoroso. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui que ser mais precavidos, que serem mais prevenidos, porque como é uma carta oscilante, pode ser uma semana em que vocês ganham dinheiro, mas também perdem dinheiro. Então, surgem ganhos, mas também surgem despesas. Estarem precavidos é a fórmula certa de se prepararem para aquilo que possa vir. De qualquer das formas, pode ser uma carta de bonança, de sorte, de momentos em que vocês percebem que as coisas estão a acontecer a vosso favor. É uma carta que fala de vocês poderem arriscar algo, mas aqui este arriscar tem que ser mesmo de forma muito comedida e lá está, se estiverem precavidos para. Senão pode não ser aqui uma boa opção. Fala de manter a serenidade, fala de manter essa postura, não é? De respirar, pensar antes de agir. Tudo o que sejam situações de propostas, etc., vocês não respondam logo, reflitam primeiro e respondam a seguir. Esta carta traz então essa definição de flutuações e oscilações também no campo financeiro e profissional. Ao nível da saúde, será aqui sobretudo o aparelho circulatório o ponto sensível, não é? Porque toda esta instabilidade também nos traz instabilidade física e emocional. Então, trabalharem mais no controle das vossas emoções, trabalharem aqui no sentido de relaxarem, portanto, tudo o que sejam situações de relaxamento, pilates, flexibilidade, yoga, são bons exercícios para estes nativos esta semana. Para os nativos de Carneiro, então, carta de tarot, roda da fortuna e energia das mudanças. Seguimos agora para Touro. Touro tem a carta de tarot, a torre, e a torre traz aqui a energia, é uma energia de superação, de libertação de algo que já não é viável na vida destes nativos. Então é uma carta que traz esse quebrar de expectativas, que traz esse abalar de situações. Então tudo o que sejam circunstâncias ao nível amoroso pode querer dizer que efetivamente dentro de uma relação existente as coisas não andam bem e já não devem andar bem há algum tempo. Então este é só mesmo o turbilhão final. Então não é uma coisa que vem de agora, é uma coisa que já vinha sendo arrastada. E esta semana vão ter esse abalo, digamos assim, esse empurrãozinho do universo para que vocês resolvam isso. Então tudo aquilo que tiraram para debaixo do tapete, se é que me faço entender, é hora de ser limpo, é hora de vocês perceberem o que é que de facto podem fazer para reestruturar a vossa relação. E se acham ainda que pode ser feito algo
Hajam nesse sentido, não fiquem parados, façam alguma coisa nesse sentido. Se de facto vocês perceberem que já é tudo tão lixo, tão tóxico, então pode ser uma altura de vocês definirem um fim desse ciclo, desapegarem-se desse tipo de relações e seguirem num caminho que vos traga mais felicidade interior. Ainda que isto seja muito desconfortável inicialmente, ajuda-vos a trazer algo de mais positivo no futuro. Então tenham a coragem para fazer isso. Quem não está numa relação, então pode ser aqui esse abalo também súbito da circunstância de repente se verem apaixonados por alguém ou se verem muito entusiasmados com uma pessoa que entrou na vossa vida e isso abalou-vos de certa forma emocionalmente e vocês nem sabem muito bem como agir. É uma espécie de choque inicial, mas acolham isso positivamente. Olhem isso como... ou entrem nessa aceitação, não é? De seguir o fluxo da vida. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui também as chances de haver aqui retrocessos ao nível financeiro e profissional. Mais uma vez é um aviso do que estava construído pode ser construído de forma muito frágil, então mantenham mais atenção, cuidado com a maneira como vocês gastam o vosso dinheiro, vejam o tipo de atividades a que se dedicam e o quanto elas estão de acordo com vocês, com aquilo que vocês precisam, com aquilo que é a vossa realização. Portanto, também aqui no campo profissional e financeiro, vocês têm que fazer acertos e reestruturações esta semana. Às vezes nós queremos caminhar, insistir e signos de terra também têm essa questão da persistência, mas vejam lá no que é que estão a persistir. Não insistam em coisas que efetivamente já não têm lugar ou já não devem permanecer nas vossas vidas. Em termos de saúde, há uma baixa da energia no geral, então baixa a energia espiritual, baixa a energia física, a energia anímica vai mesmo um pouco lá ao fundo e vocês tendo essa percepção vão ter que se auto-reanimar. Então façam tudo aquilo que vos dá muito prazer esta semana. É preciso ativar essas formas de lazer e de prazer para que vocês superem esta energia. Então estarem com pessoas que vos fazem rir, com pessoas mais otimistas, fazerem aquela atividade que vos dá mesmo muito gozo, é aqui uma dica muito importante para incluírem na vossa semana. Então esta semana libertem-se de tudo aquilo que não vos faz bem. Então, para os nativos de Touro, carta de Tarot, a Torre e essa energia que é a energia da libertação. Seguimos agora para Gêmeos e Gêmeos tem a carta de Tarot, a Morte, e a Morte traz a energia da transformação. Muito semelhante a uma energia, a energia que estamos a falar para os taurinos, a Morte também traz essa reestruturação. Eu diria que é mesmo ao contrário da Torre, que é uma carta, não é, que manda tudo abaixo para depois reconstruir, a Morte é uma transformação, há uma adaptação aqui, é uma espécie de reciclagem, digamos assim. Aproveitamos o que temos em mãos e damos aqui um novo formato. Então isso vai acontecer também esta semana com os nativos de Gêmeos. Ao nível amoroso, a carta à Morte traz essa possibilidade dentro de uma relação que possa estar algo disfuncional ou que houve aqui algumas limitações de parte a parte. Estes nativos têm a capacidade então de conseguirem ou renovar os laços ou efetivamente romper com relações que sejam tóxicas, que não sejam saudáveis ou que já não há lugar ao amor entre o casal. Então ter essa capacidade também de transformar o vosso setor amoroso a vosso favor é aquilo que devem fazer esta semana. Quem não está numa relação, eu diria que ainda há aqui esse jeito, não é, de preparação para... Há um trabalho de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento interior mais forte a fazer. É quase que uma pré-preparação para abrir os campos ao nível amoroso. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui também essa transformação a acontecer.
pode ser um novo trabalho, pode ser que mudem de atividade, um novo negócio. Também aqui têm que reciclar a maneira como agem no mundo laboral, a maneira como fazem o dinheiro chegar às vossas vidas. Então há aqui transformações a acontecer nestas. São mudanças que vos tiram da vossa zona de conforto para trazer aqui essa tal movimentação. É muito normal que sempre que há uma mudança, que há uma movimentação diferente, nós nos sintamos muito desconfortáveis, porque somos seres de hábitos. Então, ao mudarmos hábitos, nós temos aquele desconforto inicial. Mas percebam que essa mudança é para vos adaptar a uma situação que vos seja mais positiva e mais favorável. Em termos de saúde, tudo o que são infecções parasitas, infecções de pele também, há aqui essa vulnerabilidade esta semana. Estes nativos têm que cortar com todos os hábitos que vos são nocivos e adquirir um estilo de vida mais saudável. Então, uma boa semana ou para fazerem aqui alguma desintoxicação alimentar ou para iniciarem uma dieta, deixarem de fumar, deixarem de beber, portanto, deixarem de ter aqui atividades que não abonam em relação a vocês. Então, para os nativos de Gêmeos, carta de tarot, a morte e a energia da transformação. Seguimos agora para Caranguejo. Caranguejo tem a carta de tarot enforcado. O enforcado traz a energia da desmotivação. Então, esta é uma semana que estes nativos precisam dar assim um abanão em si mesmos para conseguirem libertar-se de padrões que teimam em repetir. Esta energia do enforcado é uma energia até muito mágica que inicialmente nos dá aqui algum temor, digamos assim, mas é aquela questão da dor que nos desperta. E às vezes só em dor é que nós acordamos para a vida, não é verdade? Então esta semana isto pode acontecer a estes nativos. Percebam tudo aquilo que vocês têm mantido estagnado, que têm mantido apego e que não vos favorece nada. São as dificuldades da alma, aquilo que muitas pessoas falam de karma, é a dificuldade da alma, é aquilo que vocês teimam em não resolver. Então, ao nível amoroso, pode ser relações que estão há muito tempo condicionadas, limitadas, bloqueadas, não andam para a frente, acabam por ser ou trazer muito sofrimento às pessoas. Então vocês avançam, recuam e estão neste zangue-zangue o tempo todo. Ou então já percebem que dentro da relação há um distanciamento tão forte que não encontram maneira de se aproximarem. Esta é uma semana que vocês têm que vencer isso, têm que vencer essa inércia, essa paragem, esse estado de choque e fazer algo. Podem até retroceder, voltem atrás nas vossas decisões, voltem atrás nas vossas... ou às vezes até sair de casa, sair da relação durante uns tempos para perceberem melhor o que fazer a seguir. É, de facto, algo que vos avisa que não pode ser mais assim. Okay? Então, façam o vosso trabalho. Então, esses bloqueios podem acontecer numa relação já existente. Nas pessoas que estão solitárias, ainda há apego ao passado. Ainda há circunstâncias do passado que mexem no vosso presente e que também não vos libertam, que também não vos deixam em paz, digamos assim. Parece que vocês preferem manter esse apego e quem se apega ao velho não consegue abrir um campo novo. Coragem também aqui para vocês fazerem isso. Tivemos aqui três motivos seguidos com cartas assim mais pesadas, mas lembrem-se que as coisas é nas dificuldades maiores que nós também temos as maiores superações. Então serve aqui para os nativos de Caranguejo também. Em termos de trabalho, mediante esta energia, estes nativos vão fazer as coisas com mais espírito de sacrifício, então podem ter mais dificuldade de manhã, levantarem-se com boa disposição para irem trabalhar e fazer as suas tarefas. Então é exigido mais esta semana. Pode ser que às vezes tenham que renunciar a certos trabalhos ou a certas tarefas em prol da vossa família ou dos vossos parceiros ou de algo que possa estar a acontecer. Então isso também depois dificulta-vos aqui um pouco. De qualquer das formas, dentro do ambiente profissional,
se vocês vencerem esse estado de desmotivação, não é? Se vocês se automotivarem, vocês vão conseguir levar a semana de uma maneira muito mais confortável. Então tenham também em vocês mesmos essa capacidade de lidar com as situações difíceis de uma forma em que não se vitimizem, antes que se coloquem numa posição de liderança, de eu vou conseguir superar isto, ok? Em vez de ser, isto é tão difícil, isto assim não dá. Essa é a maneira certa de lidar com esta energia. Em termos de saúde, também aqui há uma baixa do ânimo, portanto vão se sentir mais fatigados esta semana, vão se sentir a querer fazer as coisas também a um ritmo mais lento. Pode ser também uma carta que fala de anemias. Se for esse o caso, se vocês já costumam sofrer disso, devem consultar um médico, ou se sentirem que esse cansaço se prolonga, também o devem fazer. Então, para os nativos de Caranguejo esta semana, vamos lá, toca a motivarem-se, porque de facto o enforcado vai trazer essa energia de desmotivação. Vamos lá agora para Leão. Leão tem a carta de tarot, o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas traz a energia do romance. E tão bom trazer esta energia porque os leoninos gostam muito destas questões que envolvem o romance, que envolvem as paixões e os sonhos, porque isso desperta mais uma boa energia neles. Então, ao nível amoroso, estes nativos vão sentir-se dentro de uma relação com vontade de mais partilha, com vontade de fazerem aqueles momentos a dois, onde de facto conseguem ter mais tempo para a intimidade, para sonharem, para romantizarem. Então pode ser que também preparem uma surpresa para os seus parceiros, ou pode ser que organizem um fim de semana fora, algo que de facto traga mais harmonia ao casal, vai estar presente. Quem não está numa relação, eu diria que aqui há essa vontade de ter uma. Então vão ter mais iniciativas, vão fazer convites, vão fazer propostas, só que devem ter aqui a noção de que provavelmente vocês estão um pouco instáveis. Então parece que um dia querem, outro dia não querem. Então manterem aqui um certo equilíbrio vai ajudar-vos mais a encontrar alguém de uma forma favorável para vocês. Então manterem mais esse equilíbrio de que, ok, se eu já decidi ir, vou. Se eu decidir ficar parado, então fico. Okay? Manterem mais estabilidade nas vossas decisões. Em termos de trabalho, aqui no trabalho vocês vão sentir vontade de se conectarem mais com aquilo que fazem. Ou então vocês vão dedicar assim mais valia às vossas tarefas, vão fazê-las com mais amor, vão fazê-las com mais dedicação, ou então aqueles projetozinhos que vocês deixaram na gaveta ainda com algum medo e insegurança de os realizar, esta semana vocês vão ter o ímpeto para o fazer. Então aproveitem também estes ímpetos para agir de acordo com aquilo que é a vossa essência interior, com aquilo que são os vossos gostos. Então coloquem isso cá fora e em marcha. É uma carta que traz esse ambiente mais fluido, de maior boa disposição naquilo que diz respeito, quer ao ambiente profissional, quer também ao vosso ambiente financeiro. Então, em termos de saúde, temos aqui as emoções serão sempre o ponto sensível das cartas de copas, mas eu diria que esta semana o contacto com a água, portanto, irem fazer um passeio, contemplarem o mar ou um rio, ou fazerem também tudo o que sejam terapias ligadas ao mundo da água, ajuda muito a estabilizar as vossas emoções. Então, para os nativos de Leão, carta de tarot, Cavaleiro de Copas e a energia do romance. Deixem-me só beber um pouco de água. Vou continuar. Vamos para a Virgem. Virgem tem a carta de tarot, a Justiça. E a Justiça traz aqui uma semana de energia da disciplina. Então a Justiça é mesmo aquela carta que vem firmar um posicionamento para estes nativos, ou vem-lhes pedir esse posicionamento, esse ajuste de situações. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação, isto vem falar desses acertos, de colocar os pontos nos is, saber muito bem o que é que querem da relação, é para continuar, é para terminar, é para aprofundar.
Portanto, é essa definição da relação, as conversas honestas, os pontinhos nos is, os diálogos francos, em que percebem quais é que são os vossos limites, expressam-nos, fazem com que o outro também o faça. Então, percebam aqui esse reequilibrar de uma relação. Pode até querer dizer oficializar a relação ou a vontade de oficializar a relação dentro de uma perspectiva mais positiva. Dentro de uma perspectiva mais negativa, pode ser o romper com uma relação existente que possa ser disfuncional. Mas esta é uma carta que vem limpar todas essas situações, vem definir aqui esse método na relação, esse ajuste. Quem não está numa relação e de facto quer ter uma, então precisa de perceber o quanto às vezes é extremamente crítico ou exigente com o outro e consigo mesmo. Então essa postura inflexível também de não entenderem tão bem quais é que são, ou melhor, a maneira de vocês se colocarem sempre numa posição de defesa ou de ataque não vos é favorável, vocês têm mesmo que aceitar ficar mais vulneráveis caso queiram uma relação. Então, há um trabalho interno a fazer para as pessoas que estão solteiras e que efetivamente querem ter uma relação. Então, isso também vai incluir uma disciplina, um ajuste e um equilíbrio dentro daquilo que vocês querem para o vosso setor amoroso. Em termos de trabalho, aqui esta é a energia, é quase aquele trabalho de contabilista, de vocês fazerem tudo o que são ajustes, não é? Perceberem o que é que ganham, perceberem o que é que gastam, terem aqui essa ponderação e esse ajustamento também no mundo das finanças para equilibrar quer a vossa parte profissional, quer também o vosso mundo financeiro. É uma carta muito favorável para acordos e negociações, portanto, assinatura de situações. É de facto uma carta que traz essa justiça, desde que tudo seja feito com honestidade, com ponderação. A justiça é justiça, portanto, a justiça divina faz. É uma semana em que vocês devem ter muita cautela com a forma como estão a plantar as situações, porque com certeza a consequência dessa fórmula de plantar vai ser muito rápida. Então toca a plantar tudo bem plantadinho esta semana para que a recompensa seja justa e adequada. Em termos de saúde, aqui a parte hormonal e os intestinos são o ponto sensível destes nativos, então não cometam excessos na alimentação. Em relação à parte hormonal, alinhar os chakras também é algo muito favorável, porque alinha aqui o sistema energético todo e que também trabalha com o sistema endócrino, que é o responsável pelas hormonas. Então, para os nativos de Virgem, carta de tarot, a justiça e a energia da disciplina. Seguimos agora para Balança. Balança tem a carta de tarot, o Valete de Copas. O Valete de Copas traz a energia da sensibilidade. Então, esta semana estes nativos vão estar muito sensíveis, provavelmente vão se comover, vão ter aqui a lágrimazinha no canto do olho quase que constantemente. Então, esta energia da sensibilidade dá-vos dentro do campo amoroso uma forte compreensão e empatia pelo outro, mas vocês também vão ter muitas emoções à flor da pele, então também devem ter aqui alguma prudência com aquilo que são as vossas necessidades reais. Então, se de alguma forma vocês as omitiram, se de alguma forma vocês não falaram sobre elas, é uma semana em que vocês devem fazer isso, porque as vossas necessidades têm que ser tão consideradas como as necessidades dos outros. Então, vejam bem que não podem ficar nessa circunstância de às vezes serem ingênuos na maneira como vão processando as vossas relações. Deixarem que prevaleça sempre a necessidade do outro e ocultar a vossa não é um bom caminho. Então percebam se faz sentido para vocês e ajam então de forma a modificarem isso. De qualquer das formas, dentro da relação, é uma carta mais harmoniosa, mais sensível,
mais intimista também, mais carinhosa. Então, todas estas energias vão estar presentes nas relações. Quem não está numa relação, então há aqui mesmo essa abertura de portas para uma. Pode já até ser um namoro ou uma amizade colorida que começa a caminhar no bom sentido. Em termos de trabalho, estes nativos estão intuitivos, estão também mais emocionais no campo do trabalho, então também se querem envolver com essa energia do coração, querem que de facto dentro da parte profissional as atividades estejam de acordo com aquilo que gostam de fazer, daquilo que sentem que é o seu dom, o seu talento, a sua missão de vida. Então há aqui uma abertura de portas nesse sentido também. Portanto, novidades acontecem que vão trazer mais favorecimento, ainda que seja assim uma espécie de iniciozinho, não é? Vocês têm que meter mais as mãos na massa, mas há aqui novos inícios para estes nativos que vão trazer mais favorecimento e satisfação ao nível profissional e financeiro. Em termos de saúde, estes nativos têm que também ter mais atenção às suas emoções, equilibrarem-nas ou reequilibrarem será positivo. Tudo o que sejam terapias alternativas, holísticas, como queiram chamar, e também voltadas para o mundo da água, são extremamente positivas esta semana para os nativos de Balança. Então, para eles, para eles e para elas, a carta de tarot, o valete de copas e a energia de sensibilidade. E vamos para Escorpião. Escorpião, muito favorecido esta semana com a carta de tarot, o mundo. O mundo traz energia da prosperidade, então provavelmente esta semana para estes nativos não vai haver grandes obstáculos. Portanto, a vida está a fluir para onde tem que fluir, está a trazer as recompensas que tem que trazer estes nativos. Eles estão nessa aceitação de tudo aquilo que lhes acontece, em forma de gratidão. Então é isso que também faz com que estes nativos sejam mais prósperos esta semana. Eles agradecerem por tudo o que têm em mãos, mesmo até as dificuldades, porque vão olhar as dificuldades como um aprendizado que vai ajudá-los a ter mais experiência e mais sabedoria para tempos que ainda aí vêm. Então é uma semana muito beneficiada. Em termos amorosos, estes nativos dentro de uma relação veem a relação a crescer, a aprofundar, tal como eles gostam, veem a relação a ter essa cumplicidade, alegrias, sorrisos dentro das relações. Portanto, é isso que vai contagiar aqui o mundo amoroso destes nativos, essa alegria, esse otimismo, esse vivenciar as relações de forma grata, será muito positivo. Então tudo terá tendência a crescer e a evoluir dentro de uma relação. Quem não está numa relação provavelmente vai ter aqui duas situações, que é sentir-se muito bem por estar consigo mesmo, ou então sentir muita vontade de se conectar a alguém e vai provavelmente atrair a pessoa certa para a sua vida. Então vejam que bom que é quer uma fórmula, quer a outra. Em termos de trabalho, estes nativos também têm aqui esse otimismo, essa recompensa. Eles já sabem muito bem o que é que fizeram mal no passado, aprenderam as lições todas e agora estão a agir de acordo com isso. Isso vai trazer muitos favorecimentos. Estes nativos percebem como fazer dinheiro, estes nativos percebem como ativar essa energia de abundância e prosperidade para si mesmos, não só para si, como para os outros. Eles percebem que estando ao serviço dos outros, tudo se amplia à sua volta. Então essa energia é de facto uma energia que traz essa prosperidade, e prosperidade é qualidade de vida. Estes nativos estão a gostar do que fazem, como fazem e da maneira que fazem. Em termos de trabalho, em termos de saúde, trabalho já eu falei, em termos de saúde, há aqui essa proteção. Então mesmo que haja algum tipo de doença ou situação, a convalescença será rápida. Esta estrutura energética à volta destes nativos vai ajudar a melhorar a saúde no todo, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde física e mental. Então esta semana, nativos e nativas de Escorpião, que só têm mesmo é que aproveitar
com a carta Tarot o Mundo e a energia da prosperidade. Seguimos agora para Sagitário. Sagitário tem a carta de Tarot o As de Paus e o As de Paus traz a energia da força interior. Esta é uma energia também muito poderosa, muito espiritual, porque esta carta fala muito de fé, e fé não tem aqui nada a ver com cariz religioso. Fé, crença interior, sensação de pertença ao mundo, e esta é uma energia que faz mover montanhas, é quase como uma energia milagrosa. Se estes nativos meterem na sua cabeça que querem realizar determinada situação, se isso estiver de acordo com a sua essência, então eles vão fazer esse levantar de montanhas para realizar. Então, ao nível amoroso, isto quer dizer que dentro de uma relação as coisas crescem, tudo está... eu diria que já foi plantado, já foi fertilizado e agora, bum, nasce algo novo. Então pode ser a família a crescer, a vontade dentro de uma relação de terem filhos ou terem mais filhos, ou a vontade de renovarem a casa, de trazerem projetos que entusiasmem o casal, não é? Projetos em comum que façam com que a relação cresça ainda mais e se aprofunde. Então isso traz também uma energia muito sexual, muito vigorosa, muito intimista. Então é algo que é muito, muito positivo para as relações já existentes. Para quem não está numa relação, eu diria que é também grande chance, se quiser, não é? Se assim o desejar, é grande chance então de se abrir o campo amoroso para estes nativos, de conhecerem alguém onde a química também é muito forte. Quase aquele efeito imã, sabem como é que é? Aquela química forte a acontecer na vida e na semana destes nativos. Em termos de trabalho, essa fé interior que eu falei inicialmente é aquilo que vai movimentar estes nativos. Eles vão agir com esse ímpeto espiritual de acreditar que aqueles projetos que eles querem muito que aconteçam vão acontecer. E isso traz muita realização. Então, esta semana, foquem-se naquilo que vocês querem. Há essa atenção, essa concentração, esse concentrar energias fortes e poderosas para aquilo que vocês querem, vai trazer então a abertura forte de caminhos. Então manterem a vossa fé, manterem a vossa crença de que aquilo que vocês querem e desejam vai acontecer, faz acontecer. Em termos de saúde, estes nativos devem trabalhar aqui mais a parte energética e também o relaxamento, então fazerem tudo o que sejam terapias que vos motivem, que ativem esta fé também, orar, contemplar, ler livros, adquirir mais conhecimento, fazer workshops, tudo isso é muito positivo para incluir esta semana. Então, para os nativos de Sagitário, carta de Tarot As de Paus e a energia da força interior. Seguimos agora para Capricórnio. Capricórnio tem a carta de Tarot, a Rainha de Espadas, e a Rainha de Espadas traz a energia da racionalidade. É uma energia que em termos mentais é positiva, mas em termos emocionais pode ser aqui um pouco mais dura, não é? Mais inflexível. Então esta semana usem tudo que seja questões voltadas para o trabalho, desafios pessoais, etc. Vocês usem esta energia a vosso favor no sentido de que trazer essa parte racional e mental vos vai ajudar também a abrir caminhos e a definir situações. No entanto, vocês não se podem esquecer de trazer também o vosso lado emocional. Também tem que estar de acordo com os vossos desejos, com as vossas emoções. Não se afastem disso, porque isso pode ser aqui a gafe, digamos assim, desta energia. Então, há um nível amoroso, lá está, que é um nível também que envolve muito o sistema emocional. Dentro de um relacionamento já existente, pode ser aqui alguma disputa, algum conflito, alguma situação que também tem que alinhar melhor. Então vocês vão ter essa capacidade de grande franqueza, de também conseguirem ter uma conversa que venha ajustar a relação. Vocês vão perceber muito bem o que é que querem dentro da relação e o que é que não querem, e expressar isso só vos favorece. Não se esqueçam é de ser mais empáticas com o outro, também perceberem como é que o outro está, ouvirem, terem capacidade de escuta
é algo que vai ajudar. Então não imponham só as vossas vontades, entendam também a vontade do outro e adaptem a situação. Se de facto é uma situação que vocês têm que cortar, esta também é uma boa semana para o fazerem. Quem está sozinho pode também ter aqui uma atitude um pouco mais austera, um posicionamento que é até, de certa forma, assustador para quem se queira aproximar de vocês. Parece que há aí um lado mais... como é que é dizer? Uma postura muito rígida que pode impedir a aproximação de alguém. Então, se vocês acham e se identificam com isto que eu estou a dizer, está na hora de serem um pouco mais flexíveis, está na hora de serem um pouco mais vulneráveis, ok? Para poderem, assim, relacionar-se de uma forma mais equilibrada com os outros. Em termos de trabalho, é uma energia muito positiva, vai trazer mais autonomia, mais independência para estes nativos. A astúcia mental está forte, portanto, aqui a mente consciente funciona muito bem, então vocês sabem muito bem o que é que querem vivenciar, o que é que não querem, ao nível do trabalho também, então também há esse impor limites dentro do que são chefias ou colegas de trabalho, ou dentro daquilo que é um negócio próprio, vocês vão saber muito bem o que fazer, como fazer, vocês têm um pensamento rápido, então vão agir também nessa fórmula rápida, então também solucionam as situações de uma forma assim zigzag. Então é uma energia muito positiva esta semana para vocês conseguirem ter soluções financeiras e profissionais que tragam de facto mais valia para vocês. Em termos de saúde, é que estarem muito atentas aos sinais que o corpo dá, portanto, tudo o que sejam sinais, sintomas, não deixem para amanhã para resolver, percebam de facto o que é que o vosso corpo vos está a dizer e ajam em conformidade, não se negligenciem. Então, para os nativos de Capricórnio, carta de tarô, Rainha de Espadas e a energia da racionalidade. Então, hoje ficamos por aqui, para a semana voltamos. Até lá, envio-vos um abraço carregadinho de boa energia.